Olá, pessoal do 7º ano. Essa videoaula vai ser gravada para o 7º ano do Antônio Jesuíno e do Paulo Ferraz, ok? Vocês vão assistir essa videoaula e o professor da turma vai estar acompanhando vocês no grupo de WhatsApp. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo semestre do ano letivo 2021. E nós vamos começar aqui o nosso conteúdo, que se chama fração, ok? Fração, dá para vocês verem, está um pouco pequeno aqui, o que é mesmo uma fração? Fração é uma parte de um todo, mas o que é um todo? Um todo é um objeto, eu tenho um objeto que está completo, inteirinho, sem dividir, ele é um todo. Quando eu tiro uma parte desse todo, eu tirei uma fração desse todo, ok? Nós temos aqui um exemplo, o famoso exemplo da Pixel, todos os livros de matemática mostram esse exemplo, né? Que foi dividido em 8 partes e está aqui mostrando que tirou uma. Como é que a professora sabe que foi dividido em 8 partes? Porque eu observo bem aqui esse número, ok? Nós vemos aqui o número fracionário, como é que ele é escrito. Um númerozinho aqui na parte superior e outro aqui na parte inferior, separados por um tracinho. Esse tracinho ele significa uma divisão, ok? E aí, nomenclatura, que é isso? Somente para mostrar para vocês como é que eu chamo os termos desta fração. Vou só apagar bem aqui. Está escrito no mesmo formato. 1/6, você lê. Ou 1/6. Os termos dessa fração é chamado de numerador, que é este número que fica acima do traço, e o outro termo é chamado de denominador, que é esse número que fica aqui abaixo do traço. E a minha fração é aqui 1/6. Isso significa dizer que este inteiro, que é a pizza, foi dividido em 6 partes, ok? E eu tirei apenas uma e ficou as outras 5 partes, ok? Mas o foco aqui é você entender como é chamado os termos desta fração, que é numerador, este número que fica aqui acima, e denominador, o número que fica abaixo do traço, ok? Continuando, nós vamos ver leitura de fração, como é que nós lemos as frações. O número de cima aqui, ó, que nós chamamos de numerador, nós lemos ele normalmente, 1, 2, 3, 4, 5, e assim sucessivamente como a gente lê os números naturais, certo? Já os denominadores, eles têm uns nomes especiais. Nós chamamos que é o inteiro, né? Inteiro. O 2 nós chamamos de meio. O 3, terço. 4, quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, chamamos de sétimo. 8, oitavo. 9, nono. 10, décimo. E a partir do 11, ele ganha um nomezinho especial, avos. Eu chamo o número normal, igual chamo o numerador, e acrescento a palavrinha avos. Então, se eu tiver, por exemplo, essa fração 12avos, eu vou ler ela. Se eu tiver aqui 2, leio normalmente, tenho 8 no denominador, vou chamar de oitavo. Mas se eu tivesse 2 sobre 15, eu iria ler como esta fração? 2/15avos, porque a partir do 11 nós acrescentamos essa palavrinha avos ao número, ok? Então é assim que se lê uma fração. Se eu tiver aqui, eu tenho o meio, que é a metade do inteiro. Se fosse um 3, seria um terço. Somente a partir do número 11, nós acrescentamos a palavrinha avos ao ler o denominador da fração, certo? Cálculo com fração de quantidade. Que é isso? Cálculo com fração de quantidade. Simples. Cálculo com fração de quantidade. Nós temos aqui 4/8 de 24. É porque assim, eu tenho 24 objetos, 24 maçãs. Pronto. Eu tenho 24 maçãs. Digamos que você vendeu ou fez uma doação de 4/8. Como é que eu vou saber quanto
que eu doei dessas maçãs? Simples, você vai fazer isso, ó. 4 oitavo vezes 24. Você multiplica o 4 com o 24 e depois divide pelo 8. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. Certo? E aí você vai dividir, porque aqui é como se tivesse 1. 8 vezes 1, 8. Aí você vai dividir o 86 por 8. Não está errado, pessoal. É 96, que eu digo 4 vezes 4, 16, foi 1, né? 4 vezes 2, 8, 1, que foi 9, desculpa. Aí aqui eu tenho, multipliquei 4 vezes 24, 96, 8 vezes 1, quando eu não tenho denominador na fração, nós temos 1, 8. Então você vai dividir aqui, ó, 9 dividido por 8, se você quiser fazer esse cálculozinho aqui, ó, para você não correr o risco de errar, 9 por 8 vai dar 1, 1 vezes 8 é 8, para 9 fica faltando só 1. Pega o próximo número que é o 6, 16 por 8 vai dar 2. Então, 2 oitavos de 24 são 12 maçãs. Então, se você tinha 24 maçãs, vendeu ou doou 4 oitavos dessas maçãs, você fez uma doação ou uma venda de 12 maçãs. Isso se chama cálculo com fração de quantidade, ok? Por que fração de quantidade, professora? Eu não entendi muito bem. Quando eu apresentei fração aqui para vocês, eu falei de um inteiro, não foi? E aqui nós estamos falando de quantidade, porque nós não estamos falando de uma maçã inteira, nós estamos falando de várias maçãs, uma quantidade de maçã, certo? Continuando, cálculo com fração de quantidade, só demonstrando aqui através de desenhos, é a mesma coisa, só para vocês observarem através dos desenhos, para facilitar. Facilita quando a gente vê os desenhos. E eu vou estar acompanhando vocês lá no grupo, vocês vão receber uma rotina, não sei se já receberam. Se não recebeu, vai receber uma rotina dizendo lá o dia da primeira videoaula, a página do livro que está o conteúdo e a atividade que você vai fazer. Aí mais na frente você vai ter, você vai ver lá a data das correções da atividade que vai ser passada no dia da videoaula, ok? E até a próxima, vou estar lá no grupo de WhatsApp para atender vocês. Tchau! Vamos estudar, e tirar 10.